Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele, bora pra essa quinta-feira, dia 8. Hoje, no trabalho, restaurantes urbanos entram no radar do combate ao trabalho análogo à escravidão. E no penal, a PF cita indícios sobre sócio oculto em empresas investigadas no INSS. No Constitucional, Moraes autorizou exames hospitalares de Bolsonaro após queda na unidade da PF. E no internacional, os Estados Unidos reformularam a denúncia contra Maduro, mas mantiveram as acusações formais. E no administrativo, o presidente do TCU disse que a reversão da liquidação do Banco Master depende do STF. E o comentário de hoje é da Amaral Damares, que falou assim: "Bom dia, voltei e já aviso. Estou há tempos de olho na minha caneca. Super interessante o projeto de lei sobre a instalação de câmeras em condomínios residenciais. Durante as férias estive em um condomínio que, por não ter câmeras nas áreas comuns, acabava permitindo, ainda que de forma irregular, que proprietários liberassem a catraca para pessoas que não eram moradoras utilizarem a piscina. Algo já proibido, mas que pela falta de fiscalização acaba acontecendo." Muito obrigado pelo seu comentário, Damares. E que bom que vocês já estão de olho na caneca, né? Pra quem não escutou o episódio de ontem, a gente tá tendo uma competição amigável aqui de comentários até na sexta-feira que vem, que quem mais comentar no podcast até sexta-feira que vem, a gente vai sortear um brinde que vem uma caneca e um café especial da Lolerer, tá? Tudo customizado que vocês vão receber aí na sua casa. Caso haja empate aí, as pessoas comentaram a mesma quantidade, a gente vai sortear entre as que mais comentaram, mas a pessoa não vai poder ganhar novamente e eventualmente todo mundo pode ganhar. Então não deixem de trazer o comentário de vocês. Inclusive eu vi que muita gente se aprofundou em várias notícias que a gente abordou no episódio passado e isso está sendo muito legal. Então já pega o seu café, coloca o fone e bora para mais um episódio. E vamos começar com o direito do trabalho. O combate ao trabalho em condições análogas à escravidão, que antes era mais ligado ao meio rural e às oficinas clandestinas, tem alcançado com mais frequência o setor urbano de alimentação. Reportagem da BBC News Brasil aponta aumento de trabalhadores resgatados em churrascarias e restaurantes japoneses, especialmente em grandes centros como São Paulo. As fiscalizações identificaram jornadas exaustivas, ausência de registro formal, alojamentos precários e condições degradantes de moradia e higiene. Esse conjunto de elementos é o que sustenta o enquadramento jurídico de trabalho análogo à escravidão na legislação brasileira. Um relato citado envolve um trabalhador migrante recrutado com promessa de emprego regular, moradia e alimentação, que teria passado por período de experiência sem registro em carteira, prática que contraria a CLT, que exige formalização desde o início. A apuração também menciona a falta de pagamento pelos dias trabalhados, mesmo após afastamento médico. Entre 2022 e 2025, os dados levantados pelas autoridades indicam crescimento dos resgates em restaurantes, inclusive em áreas urbanas valorizadas. As ações envolveram o Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério Público do Trabalho. Além do resgate, podem ocorrer responsabilizações civil e administrativa e consequências penais conforme a apuração dos fatos. E agora você, advogado e advogada que acompanha a gente aqui no podcast, saibam que dia 24 de janeiro você tem um compromisso. Se tá na sua meta de 2026 dar um upgrade na sua advocacia, então presta atenção. E quem vai te ajudar nessa é um advogado, professor e especialista em direito médico e hospitalar, que vai te ensinar como identificar e anular reajustes abusivos em planos de saúde. Se você quer se destacar no mercado em plena expansão, a hora é agora. O setor de saúde suplementar gera mais de 300 mil ações por ano. Mas a verdade é que poucos advogados dominam de fato o tema dos reajustes abusivos. Não seja como um deles, garanta sua vaga e confirme sua presença agora aqui no link da descrição. E antes de seguirmos para as próximas matérias, vamos abrir um espaço para conversar com Benhur Botelho sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2026, e o veto ao aumento do fundo partidário, algo que já vinha ocorrendo desde 2016. Para explicar melhor a diferença entre veto jurídico e veto político e as consequências de cada um, a gente recebe aqui Benhur Botelho, advogado, professor, mestre e especialista em direito constitucional. Fala, coisa linda da LOL! Queridos, olha só, quando a gente fala em veto presidencial, muita gente pensa que é tudo a mesma coisa, mas não é. E o caso da LDO de 2026 ajuda muito a entender isso. A LDO é uma lei que orienta como o dinheiro público vai ser gasto no ano seguinte. Nela, o Congresso aprovou uma regra que aumentaria o fundo partidário,
aquele fundo público que financia o funcionamento dos partidos. O presidente sancionou a LDO, mas vetou exatamente esse aumento. E aí que entra a pergunta central. Por quê? Aqui aparecem dois tipos de veto que a Constituição permite. O primeiro é o veto jurídico. Ele acontece quando o presidente entende que aquele trecho da lei é inconstitucional, ou seja, contraria a Constituição ou outras normas superiores. Nesse caso, o argumento foi o que aumentou do fundo partidário poderia violar um novo arcabouço fiscal, porque criaria uma despesa que cresceria acima dos limites permitidos. Então, isso é um veto jurídico. O segundo é o veto político, que não tem a ver com a Constituição, mas com o interesse público. O presidente disse que aumentar o fundo reduziria recursos de outras áreas importantes, como a justiça eleitoral, especialmente no ano de eleições. Aqui o problema não é jurídico, é de prioridade. Por isso esse veto é misto, tem fundamento jurídico e político ao mesmo tempo. E quais são as consequências disso? Agora o veto ele volta para o Congresso, que pode manter ou derrubar. Se derrubar, o aumento entra em vigor. Se mantiver, os partidos seguem com o valor atual. Nas eleições futuras, isso não impede campanhas, porque existe o fundo eleitoral, mas limita o caixa dos partidos, especialmente para a estrutura e organização. Então, no fim das contas, esse caso mostra algo importante. Veto não é birra política, é um instrumento constitucional de equilíbrio entre os poderes. E entender isso é essencial para quem estuda direito, para quem atua na área do direito e para quem quer entender como o Estado funciona. E vamos agora com o direito penal. Relatório da Polícia Federal encaminhado ao Judiciário aponta indícios de que Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, teria atuado como sócio oculto em empresas ligadas a um esquema investigado envolvendo contratos e interesses junto ao INSS. A apuração segue em fase investigativa e ainda não há denúncia formal. Segundo a PF, as suspeitas vêm de análise de movimentações financeiras, vínculos empresariais indiretos e comunicações entre investigados. O relatório menciona possível interposição de pessoas, os laranjas, para ocultar a participação societária e o beneficiário final. O núcleo envolve um empresário apontado como figura central nas relações com o INSS. A PF indica indícios de vínculo econômico relevante de Lulinha com essas operações, apesar de ele não constar formalmente no quadro societário. E a caracterização de sócio oculto depende de prova de controle, participação nos lucros ou tomada de decisões. No recorte jurídico, a investigação envolve hipóteses como lavagem de dinheiro e organização criminosa e, conforme o avanço das provas, possíveis delitos contra a administração pública. A defesa nega irregularidades e a apuração tramita sob divisão judicial. Pode haver competência do STF se surgirem conexões com autoridades com foro. Até aqui não há decisão judicial confirmando as suspeitas. E no direito constitucional, Alexandre de Moraes, do STF, autorizou Bolsonaro a ir a um hospital particular para fazer exames, após ele relatar uma queda enquanto estava custodiado na superintendência da PF em Brasília. A liberação veio depois de um novo pedido da defesa, com indicação dos exames e do local. O ministro tinha negado o primeiro pedido com base em laudo de médicos da PF, que apontou ferimentos leves e recomendou apenas observação clínica, sem necessidade imediata de hospital. Depois, a defesa apresentou requerimento médico pedindo exames neurológicos, como tomografia e ressonância de crânio, para descartar complicações de possível traumatismo crânioencefálico leve. Moraes autorizou a ida ao Hospital DF Star e determinou que transporte e segurança fossem feitos pela PF de forma discreta. Também fixou o desembarque pela garagem e vigilância durante todo o período de exames, inclusive no retorno à PF. O episódio repercutiu após manifestações de Michele Bolsonaro e a PF informou que atendeu assim que ele comunicou a queda, dizendo que ele estava consciente, orientado, sem sinais de déficit neurológico e com lesão superficial na face. Bolsonaro cumpre pena de 27 anos na PF, teve pedido de prisão domiciliar por razões humanitárias negado e a decisão reforça a preservação da integridade física do custodiado sem afastar o cumprimento da pena e as medidas de segurança. E vamos agora com o direito internacional. Autoridades dos Estados Unidos apresentaram uma versão reformulada da denúncia criminal contra Nicolás Maduro, sem mudar os crimes formalmente imputados. A atualização reorganiza e ajusta a narrativa dos fatos, mas mantém o núcleo das acusações desde a denúncia original. Segundo a apuração divulgada, Maduro segue acusado de crimes ligados a tráfico internacional de drogas, narcoterrorismo e conspiração criminosa e investigação do Departamento de Justiça.
O caso tramita em Tribunal Federal no Distrito Sul de Nova York e integra processos que envolvem autoridades venezuelanas nos Estados Unidos. A reformulação não significa arquivamento, absolvição ou troca dos tipos penais. Os counts permanecem inalterados, ou seja, as imputações jurídicas formais continuam as mesmas. O que muda é a forma de escrever certos fatos e o nível de detalhamento das condutas atribuídas ao acusado e a outros mencionados no processo. Especialistas apontam que ajustes assim são comuns no sistema penal norte-americano em casos complexos, por estratégia acusatória e para reforçar coerência e prova em juízo sem mudança substancial do objeto da ação. O caso também envolve debates de direito internacional sobre limites de jurisdição penal contra autoridades estrangeiras, incluindo soberania e imunidade de chefe de Estado, e o andamento dependerá de decisões sobre competência, admissibilidade de provas e alegações da defesa. E no direito administrativo, o presidente do TCU afirmou que uma eventual reversão da liquidação extrajudicial do Banco Master depende exclusivamente de decisão do STF. A declaração veio após questionamento sobre a possibilidade de revisão administrativa da medida que retirou o banco do sistema financeiro. Segundo ele, o TCU não tem competência para anular ou suspender, por conta própria, atos que levaram à liquidação, porque isso envolve efeitos jurídicos já consolidados e impacto direto no sistema financeiro. Nesses casos, a discussão exigiria pronunciamento do Judiciário, especialmente do Supremo. A liquidação extrajudicial foi determinada por autoridades responsáveis pela supervisão do sistema financeiro, com base em critérios técnicos ligados à solvência e à segurança do mercado. A medida prevista em lei busca proteger depositantes, investidores e a estabilidade do sistema. A reversão é tratada como juridicamente complexa porque, depois de iniciados os procedimentos, seguem atos como vencimento antecipado de obrigações, apuração de créditos e reorganização patrimonial. O TCU afirma que pode fiscalizar a legalidade e a regularidade de atos administrativos e determinar correções, mas não substituir o judiciário na revisão do ato. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias empresariais e tributárias. O debate jurídico indica que em 2026 persiste incerteza quanto à inclusão do ICMS na base de cálculo da CBS e do IBS, no período de transição de reforma tributária, com tendência de inclusão apenas a partir de 2027, quando os tributos se tornam exigíveis. O ministro Edson Fachin concedeu medida cautelar no Supremo Tribunal Federal para suspender decreto que alterou a tributação de serviços de estacionamento, por possível afronta ao princípio da legalidade tributária até julgamento definitivo em controle concentrado. Foi consolidado o entendimento de que contratos de empréstimo consignado firmados com assinatura falsa são nulos. Tal decisão impõe às instituições financeiras maior rigor em controles de contratação e gestão de riscos diante de responsabilização objetiva e da invalidação de receitas. E agora a gente vai chegando ao fim de mais uma edição e muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Quero agradecer a todo mundo que comentou na edição passada e bateu o ponto aqui com a gente. A Karina, Natália Brasil, Mariana, Reinaldo, Bela, Renato Martoni, Guilherme Chaves, Áurea, Catherine Dias, Dali Viegas, Rafaela Alice, Amaral Damares, Roger Patrick, Silas, Shirley Gomes e Bianca Martins. Muito obrigado a todos que comentaram e continuem comentando para garantir sua caneca. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar a gente com 5 estrelas. Se inscreve também na nossa newsletter, é gratuita e o link tá aqui na descrição. Compartilha também o episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.letter. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.